Esta não é apenas a história de um país. É a marca viva de uma civilização milenar, sábia, complexa e cheia de contrastes. Uma nação tão bela quanto polêmica, onde as mulheres devem cobrir o rosto com véus, enquanto certos privilegiados podem se casar por horas para manter relações, respeitando suas leis extremas. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, viajaremos pelo Irã, um estado onde hoje as mulheres têm quase tudo proibido, embora não há tanto tempo. Usavam mini-saias, dançavam em discotecas e estudavam o que queriam. Uma liberdade que desapareceu da noite para o dia, após uma série de eventos que você está prestes a descobrir. Uma viagem de descoberta, onde conhecerá a profunda dualidade de uma nação, que abriga mulheres consideradas entre as mais belas do mundo, mas onde dançar em público pode ser crime, e um beijo pode ser punido com chicotadas, ou até mesmo com a vida. Sob a vigilância de um corpo temido, a polícia da moral, que supervisiona não só a vestimenta, mas também os encontros, o acesso à internet e até mesmo os sorrisos na rua. Um país de extremos, lar do deserto mais quente do planeta, onde a Terra atinge mais de 70 graus centígrados, mais de 160 Fahrenheit, e onde há mais de 2000 anos desenvolveram engenhosos ares condicionados naturais, conservando gelo sob suas dunas. Uma terra de montanhas multicoloridas, que parecem saídas de uma pintura fantástica, com a caverna de sal mais longa, e algumas das mesquitas mais belas do mundo, onde ainda sobrevivem povoados de barro e esterco há milênios, e cuja costa abriga o Estreito de Hormuz, um ponto geoestratégico por onde flui mais de 20% do petróleo do planeta, e que, se bloqueado, faria o mundo tremer. Prepare-se para conhecer a verdadeira nação das 1001 noites. Um lugar tão mágico quanto desafiante, cheio de histórias, contrastes e verdades que não verá nos folhetos turísticos. Vamos começar. No coração palpitante do Oriente Médio, oculto entre montanhas antigas e desertos ardentes que parecem não ter fim, encontra-se o Irã, uma terra tão bela quanto mágica, tão real quanto lendária. Um país que parece saído das páginas de um conto persa, com um passado dividido entre lendas, ruínas milenares e um presente que luta por encontrar seu lugar no mundo moderno. O Irã faz fronteira com nada menos que 7 nações. A oeste com Iraque e Turquia, ao norte com Armênia, Azerbaijão e Turcomenistão, a leste com Afeganistão e Paquistão. Ao sul, suas costas são acariciadas pelas águas do Golfo Pérsico e do Mar de Omã. Esta localização o converte em um ponto geoestratégico-chave há séculos, um verdadeiro cruzamento de caminhos entre Ásia, Europa e o mundo árabe. Um lugar fundamental e estratégico também na atualidade, como verá mais adiante. Apesar de sua grande extensão territorial, o Irã não está densamente povoado. Com uma população que supera os 80 milhões de habitantes, sua densidade é muito baixa se comparada com outros países de seu tamanho. Para ter uma ideia, o Irã tem uma superfície equivalente a mais de 3 vezes a da Espanha, ou aproximadamente o dobro de países como Venezuela ou Colômbia. No entanto, boa parte de seu território é formada por desertos e zonas montanhosas desabitadas, o que limita enormemente a concentração de população. Uma das razões principais de tudo isso é sua geografia extrema, uma realidade que moldou tanto o caráter de suas gentes quanto o devir de sua história. E é que, neste país, se encontra um dos lugares mais extremos do planeta, o deserto de Dasht-e-Lut. Este não é um deserto qualquer. No ano de 2005, a NASA detectou aqui a temperatura superficial mais alta jamais registrada na Terra, mais de 70 graus centígrados, o que equivale a mais de 158 graus Fahrenheit. Nestas condições, quase nenhum ser vivo poderia sobreviver mais de alguns minutos. Dasht-e-Lut, também conhecido como o Deserto de Lut, um oceano de areia e rocha onde a vida parece ter se rendido. Não existem assentamentos humanos permanentes, embora algumas expedições científicas e tribos nômades tenham conseguido atravessá-lo.
Mas o Irã não é só deserto. Este país de extremos também abriga verdes montanhas, vales férteis e costas tranquilas. É terra de contraste, onde o fogo e o gelo podem conviver a poucos quilômetros de distância e onde as estações do ano se experimentam de forma completamente distinta segundo a região. Há milênios, nesta terra se assentam povos feitos de adobe, um material formado por uma mistura de barro, água, palha e, em ocasiões, até excremento animal secado ao sol. Estas construções não só servem para resistir, como demonstrou a passagem do tempo, mas, sobretudo, para manter frescas as casas no verão e cálidas no inverno ante este clima implacável. Um dos exemplos mais famosos onde podem encontrar-se estes povoados milenares feitos de adobe é o povoado de Yazd, onde ainda hoje milhares de pessoas habitam estas estruturas tradicionais. Estes povoados de adobe, moldados com barro, palha e o calor do sol, foram testemunhas silenciosas de impérios que surgiram e caíram, de invasões e renascimentos, de sabedoria milenar e poesia eterna. O Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia, foi o berço de uma das civilizações mais influentes e duradouras da história humana, o lendário Império Persa. Sob a liderança visionária de figuras como Ciro, o Grande, que é lembrado como um dos primeiros governantes em declarar direitos humanos, e Dário, que organizou um dos sistemas administrativos mais avançados de seu tempo, o Império Persa se estendeu desde o Vale do Indo até as costas do Mar Egeu. Foi uma civilização pioneira em muitos campos: a medicina, a astronomia, a filosofia, a engenharia e as artes. Em suas cidades floresceram bibliotecas, observatórios e jardins suspensos, e seus sábios inspiraram tanto aos gregos como às civilizações islâmicas posteriores. De fato, uma curiosidade pouco conhecida é que os persas foram dos primeiros a usar o refrigerado ou ar-condicionado natural, em estruturas chamadas jakchaus, enormes depósitos subterrâneos, onde conservavam gelo até mesmo em pleno verão, uma proeza de engenharia ancestral assombrosa para a época, já que estas estruturas começaram a ser utilizadas há mais de 2000 anos, durante o século V a.C., muito antes da invenção de qualquer sistema moderno de refrigeração. Mas esta nação de sabedoria também viveu momentos de transição profunda. A chegada do Islã no século VII marcou uma mudança radical em sua identidade. Embora hoje em dia a grande maioria dos iranianos professe o Islã xiita, existem também minorias sunitas, cristãs, judaicas e até zoroástricas que convivem em seu território. O zoroastrismo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, foi durante séculos a fé dominante na Pérsia. Suas crenças, centradas na eterna luta entre o bem e o mal, o juízo final e o culto ao fogo como símbolo de pureza, seguem vivas em pequenos templos, onde o fogo sagrado arde sem se apagar há gerações, e provavelmente tem muito a ver com o caráter de muitos dos habitantes do país. No Irã, com o tempo, o Islã xiita se consolidou como religião oficial. Esta ramificação do Islã, mais tradicional e estruturada em aspectos sociais e legais que outras correntes, outorgou ao Irã uma identidade religiosa e política muito particular dentro do mundo islâmico. É interessante compreender o que significa esta variante do Islã, já que, provavelmente, o caráter hermético deste país, no que se refere às normas sociais, tem muito a ver com isso. Existem duas grandes ramificações do Islã, o sunita e o xiita. Ambos creem no mesmo Deus chamado Alá, e seguem os ensinamentos do profeta Maomé, mas se separaram há muitos séculos porque não chegavam a um acordo sobre quem deveria liderar os muçulmanos depois da morte do profeta. Os sunitas pensavam que deveria ser alguém eleito pela comunidade, enquanto os xiitas acreditavam que deveria ser algum membro da família do profeta Maomé. Por isso, com o tempo, cada grupo foi desenvolvendo distintas tradições e costumes. Hoje em dia, a maioria dos países muçulmanos são de maioria sunita,
Mas o Irã é o país mais grande com maioria xiita. No Islã xiita, os líderes religiosos, chamados ayatolás, têm um papel muito forte e são vistos quase como guias espirituais, mas ao mesmo tempo exercem também o poder político. Isso significa que sua voz é muito importante, não só na religião, mas também nas leis do país. Por isso, no Irã, a religião xiita não se limita apenas às mesquitas, mas se mistura com o governo e controla muitas normas sociais. Isso pode explicar por que as regras são tão rigorosas, sobretudo para as mulheres. O que dizem os líderes religiosos se converte em lei. E após isso, chegamos a uma das realidades mais controversas deste país: o que ocorreu com sua sociedade, especialmente com suas mulheres. Já que, na atualidade, o Irã é um dos países com maiores restrições para as mulheres. Mas nem sempre foi assim. Há apenas algumas décadas, nas ruas de Teherã, era comum ver mulheres com mini-saia, com o cabelo solto e livros sob o braço, caminhando para a universidade para se tornarem doutoras, engenheiras ou professoras. Eram tão livres quanto os homens e suas possibilidades não tinham limites. Uma realidade que mudou de forma radical, não só por decisões religiosas, mas pelo jogo de poder entre políticos, reis e os ayatolás que acabaram de conhecer. Tudo está profundamente ligado à sua fascinante e agitada história recente. Até o ano de 1979, o Irã era uma monarquia. Sob o comando do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o país vivia uma acelerada modernização. Naqueles tempos, as mulheres não só podiam vestir como quisessem, sem véu, com maquiagem ou de biquíni, mas também ocupavam espaços na ciência, medicina, engenharia e política. A vida noturna no Irã era vibrante. Havia bares, concertos de artistas europeus e americanos, cinemas que projetavam filmes de Hollywood e festas sem distinção de gênero. O Irã tentava se parecer com países modernos como França ou Alemanha, e por momentos conseguia. Mas essa transformação tinha um custo, já que para muitos setores conservadores, sobretudo religiosos, essa liberdade era sinônimo de decadência e perda de identidade islâmica. O descontentamento também cresceu, porque antes da monarquia existiu uma etapa com instituições parlamentares e participação política, um modelo com o qual muitos iranianos se sentiam melhor representados e ouvidos. Mas esse período foi interrompido por golpes de Estado, pressões estrangeiras e, finalmente, pela concentração do poder absoluto nas mãos do Shah. Embora o Shah impulsionasse a modernização, também governou de forma autoritária. Dissolveu partidos, perseguiu opositores, controlou os meios e limitou a política. Isso também ajudou a que crescesse o desejo de revolução. Foi nesse mesmo ano, 1979, quando esse descontentamento explodiu. O líder religioso, Ruhollah Khomeini, regressou do exílio e encabeçou uma revolução que derrubou o Shah. Naqueles dias, milhões saíram às ruas, sob uma mesma bandeira, celebrando o fim da monarquia. E embora muitas mulheres participassem ativamente dessa revolução, acreditando que o novo governo as protegeria, em menos de um ano seus direitos começaram a se desvanecer e o véu passou de ser uma opção a uma obrigação. As mulheres perderam seu direito a serem juízas. Seu testemunho em tribunais começou a valer a metade que o de um homem. A dança, a música, os esportes femininos, os concursos de beleza, os filmes ocidentais, tudo foi proibido. Quem se atreveu a protestar foi censurada, encarcerada ou exilada. Foi assim que o Irã se transformou em uma teocracia. No Irã, a religião passou a estar no centro do poder, e os ayatolás decidiam sobre todos os aspectos da vida pública e privada. Na atualidade, o herdeiro ao trono derrubado, Reza Pahlavi, fez um chamado ao povo e às forças de segurança para se rebelarem contra o regime. Mas embora o regime mantenha essas normas rigorosas, a realidade social costuma ser bem mais complexa. Ainda assim,
Muitos e muitas jovens iranianos levam uma vida paralela à oficial, com festas privadas, acesso à tecnologia e pensamentos que se aproximam cada vez mais dos valores ocidentais. Esta brecha entre a população e as autoridades cresce com os anos, dando lugar a um país de contrastes que busca se modernizar.